O senador Flávio Bolsonaro, o filho 01, ele deu um piti ao descobrir que a Gol distribuía a revista Veja em alguns dos seus voos. Por quê? Porque a capa da Veja dessa semana é essa aqui, ó. Se você por um acaso está longe da tela e só me ouvindo, então há um close na cara de Bolsonaro, seus olhos esbugalhados, refletindo o teclado da urna eletrônica. O título é Perigo à Vista. E a chamada de apoio que explica a reportagem de capa diz o seguinte: em reunião ministerial e com intervenções entusiasmadas do presidente, militares classificam a postura do TSE em relação às urnas eletrônicas como inaceitável. Reclamam de que são tratados com indiferença e avisam que o resultado da eleição será auditado com ou sem aval da corte. Qual o problema do 01 dar piti para a capa da Veja? Nenhum. O problema é que a Gol pediu desculpas ao senador, pediu desculpas. Aliás, pediu desculpas de forma acovardada. Prezado senador Flávio Bolsonaro, lamentamos profundamente o ocorrido. As ações promocionais da Gol não têm qualquer viés político. A parceria da distribuição de revistas com a editora Abril, hoje suspensa, não abrange editorial ou escolha de notícias. A Gol segue sempre trabalhando pelo desenvolvimento do Brasil. Fecha aspas. Olha, só faltava terminar com o Brasil ame-o ou deixe-o. O filho do presidente se queixar de que a imprensa fala o que quer do presidente, bem, é do jogo, reclama aí. Uma empresa pedir desculpas porque distribuiu jornalismo? Vocês imaginam Fernando Henrique Cardoso pedindo para que um hotel não deixe mais circular o Jornal do Brasil? O JB existia. Lula pedindo que um clube cancelasse a assinatura da Globo News? Dilma reclamando de se sentir ofendida com o Estadão na antessala do dentista? Ou Michel Temer reclamando de que a Folha está à disposição de quem pega o próximo voo? É claro que vocês não imaginam. Nenhum desses presidentes sequer pensaria em cobrar de uma empresa privada que adote o veículo jornalístico X ou que cancele o Y. E, mais importante, nenhuma empresa privada sequer cogitaria ouvir um político numa reclamação dessas. Com Bolsonaro, não. Com Bolsonaro, um bom pedaço do setor privado brasileiro se acovardou. É uma gente que se acha capitalista, mas ainda não entendeu que para ter livre mercado, democracia é condição mínima. Mas olha, não é só a Gol. Como Bolsonaro grita, bate pé e ameaça golpe, tem gente demais com medo. Esse medo passa pela Faria Lima e, olha, inclui também a oposição no Congresso Nacional. O Brasil se acovardou. Vocês entenderam o que é a proposta de emenda constitucional que o Congresso Nacional aprovou essa semana, a PEC Kamikaze? Na boca das eleições, ela dá uma turbinada nos gastos sociais, incluindo puxar para cima o Auxílio Brasil de R$400 para R$600 e sair subsidiando o combustível. Quem pode ser contra, né? Só vale até o final do ano. Não é uma política pública bem pensada, bem construída. Não é sequer uma preocupação sincera do governo, que nunca teve nem aí com fome ou miséria de ninguém. É uma medida que começa em agosto e acaba em dezembro. E é ilegal. Sabe por quê? Porque governo nenhum pode turbinar aquilo que traz voto no período de campanha eleitoral. Então o que fizeram os governistas? A PEC instaura um estado de emergência no Brasil. Estado de emergência quer dizer o seguinte: aconteceu um grande desastre natural, ou um acidente de enormes proporções, ou há desordem civil, tumultos na rua, gente morrendo, ou sei lá, há risco de guerra. O Conselho Nacional do Ministério Público define da seguinte forma, aspas deles, tá? Estado de emergência é a declaração emanada do poder público pondo o país ou nação em situação de vigilância ou de defesa contra as ameaças de perturbações ou contra as perturbações ou atentados à sua integridade política ou territorial. Prestar atenção? O país em situação de vigilância ou de defesa contra as ameaças de perturbações à sua integridade política. O estado de emergência autoriza o governo a chutar o pau da barraca do teto de gastos, gastar à vontade e distribuir recursos que não acabam mais durante a campanha eleitoral. Nunca aconteceu na nossa democracia. Nunca a tentativa de votos foi tão ostensiva. Agora, não bastasse isso, o estado de emergência libera o governo para agir contra ameaças à sua integridade política. Sei lá, o que pode ser isso, a ameaça à integridade política? Qual era a capa da Veja mesmo? Militares classificam a postura do TSE em relação às urnas eletrônicas como inaceitável e avisam que o resultado da eleição será auditado com ou sem aval da corte. Com estado de emergência, se o TSE causa perturbação à integridade política, sabe como é. A PEC Kamikaze foi aprovada com apoio do PT de Lula, do PDT de Ciro Gomes e do MDB de Simone Tebet. 50 votos do PT a favor, 1 contra. 16 votos do PDT a favor, 3 não foram à Câmara. 36 do MDB, 1 não apareceu. Foi assim entre os deputados no segundo turno de votação. Não precisamos falar do Senado, tá?
Lá, só José Serra votou contra. O que os parlamentares dizem é que não podem votar contra dar dinheiro para gente que está com fome. O PT ainda tentou alterar, tirando o estado de emergência. É um jeito de dizer, olha, nós tentamos, mas sabia que a chance de tirar o estado de emergência da PEC era um zero. O governo de Jair Bolsonaro deu um checkmate. Ninguém quis sequer tentar explicar para o povo brasileiro que essa PEC é puro fisiologismo e que reforça um projeto de golpe de Estado. Golpe? É, gente, golpe. Por quanto tempo vamos fingir que não está acontecendo? Esse é um assunto sobre o qual os 3 grandes jornais brasileiros, Globo, Folha e Estado, eles falam diariamente. É hora de líderes empresariais, grandes investidores começarem a se manifestar. Começarem a apontar para esse presidente e falar que não pode militar se envolver com eleição, não pode questionar o método de voto que usamos faz mais de 20 anos sem ter dado problema. Denunciar o golpismo de Jair Bolsonaro não é declarar voto em Lula. Simone Tebet e Ciro Gomes também são candidatos e representam grupos políticos muito importantes. Além deles, há ainda outros candidatos, embora sem grande representação política. Denunciar o golpismo de Jair Bolsonaro é uma obrigação cívica. Tem custo? Tem custo, sim. Uns 20 a 30% da população devem votar nele. As coisas têm custo. Dizer que é contra a homofobia incomoda homofóbicos. Dizer que é contra racismo e agir a respeito incomoda racistas. Instaurar uma política interna de sustentabilidade na firma vai incomodar a gente. Estamos no tempo da ESG, ESG. Empresas são encorajadas a se preocupar simultaneamente com meio ambiente, sociedade e qualidade de governança. Se você nunca ouviu falar de ESG, não tem problema. Executivos e empresários sabem o que é. Quando vier uma tentativa de golpe, vão dizer o quê? Que não podíamos imaginar? Será que essa gente que se diz liberal não entendeu que não há liberalismo sem democracia? Oh, pelo amor, né? Paulo Guedes é zero monetarista. Esse é o governo mais irresponsável fiscalmente da história da nova república. Estão defendendo o quê? Olha, é a história que vai cobrar. Quem foi que botou a cara na tela para defender a democracia? Quem foi que teve a coragem de vir na frente de todo mundo e dizer, eu confio na urna eletrônica? Precisamos desse tipo de coragem. Se você tem voz que vai longe, acuse. Eu acuso Jair Bolsonaro de estar forçando o rompimento institucional brasileiro. O Brasil está acovardado. É hora de acordar.